O Diário Cast recebe hoje Adriano Oliveira Silva, o Adriano do Silveira, pré-candidato a deputado estadual. Seja bem-vindo conosco, Adriano. Muito obrigado. Bom dia. Então, para a gente iniciar esse bate-papo, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco da sua história, que na verdade ela tem uma forte ligação aí com a vida pública também, né? Isso aí, minha amiga. Eu iniciei a minha vida política aos 14 anos de idade, acompanhando meu pai. Meu pai foi prefeito de duas cidades. Meu pai foi prefeito de Mesquita e logo depois foi prefeito de Santana do Paraíso. E aí desde cedo, eu que sempre fiz acontecer. Meu pai sempre planejava as ações, a minha casa vivia cheia de gente, prefeitura lotada de gente, e eu sempre dando seguimento a todas as demandas, todos os pedidos da população. E após o meu pai, depois eu tive mais dois tios prefeitos. Depois eu resolvi sair um pouco da vida pública, fui para o ramo de combustível, de posto de combustível, e depois não gostei. É uma coisa muito engraçada. Eu sempre falo que foi a política que me escolheu, não fui eu que escolhi a política. Eu estava lá cuidando da minha empresa no dia a dia, chegava a época de campanha política, eu ficava louco dentro da minha empresa. Eu ficava doido. Até que um dia, um delegado de Patinga, que chamava doutor Inácio, delegado regional de Patinga, me apresentou o doutor Alexandre, que o doutor Alexandre estava chegando em Patinga para coordenar a campanha dele para deputado federal. E depois que eu conheci o Alexandre, parece que foi uma coisa de Deus, sabe, um propósito de Deus. Parece que é um irmão lá de outra vida que chega e reencontra, não sei. Alexandre Silveira, O hoje Alexandre, ministro de Minas e isso, o Energia. Alexandre Silveira. E a partir daí, nunca mais nos desligamos. E estamos juntos até hoje. E é uma vida que você tem que ouvir muito, né? Tem que ouvir as pessoas, estar sempre ali atento para ouvir e caminhando muito, né? Isso é. Eu sempre falo que não só na vida ou qualquer profissão, como também na política, a gente tem que mais ouvir. Eu sempre me preocupei muito em estar me deslocando e sempre convivendo com as pessoas que são autoridades, com vereadores, com vice-prefeito, com prefeito, com ex-prefeito, com vereadoras, com prefeitas. Por quê? Porque eu vejo que quando você está na ponta, visitando as cidades de interior, os distritos de cidade grande, aí que você vai ver o que é o significado do seu trabalho em Belo Horizonte, em Brasília, porque às vezes o que acontece? Às vezes um deputado estadual ou federal, ele liga para o prefeito, eu vejo isso demais. Ele liga para o prefeito e fala assim: ó, estou mandando para você aí uma quadra coberta. Mas às vezes não é isso que o Hum, povo está Não é precisando a no momento, realidade, né? não é a realidade do local. Às vezes o povo está precisando de um posto de saúde, de um UBS, ou de um calçamento, de uma serra, para melhorar a infraestrutura rural do município. Então, por isso que eu me identifiquei mais e eu tive um progresso muito grande na minha carreira política, porque hoje em toda a região aqui de Caratinga, Rio Doce, que são mais ou menos aí 28, 32 cidades, eu sei o que cada cidade precisa, eu sei o que todo mundo precisa, eu sei aonde que dói o calo. Então vamos dizer assim que deputado não é só mandar emendas, ele tem que conhecer a realidade E do ele tem que conhecer a realidade da população, para o dinheiro não ser desperdiçado. Ele tem que saber o que a população está precisando. Porque às vezes a população, é isso que eu te falei, às vezes a população está querendo é, 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 é cirurgia eletiva, é remédio, é medicamento, é material hospitalar nos postos-saúde. Quantos postos de saúde eu já visitei no interior? Você chega lá no posto, tem lá um enfermeiro, tem um auxiliar de enfermagem, tem uma menina, um rapaz lá na secretaria, na recepção, mas você olha nas prateleiras, não tem nada. Não tem nada, por quê? Porque o deputado manda dinheiro para fazer show, para pagar bandas caras, às vezes manda dinheiro para fazer uma quadra poliesportiva, e eu acho que não é por aí. Eu tô, eu me dispus a ser deputado não para ficar na Assembleia. Eu vou ficar lá os dias que eu tiver que ficar por obrigação. Mas eu não quero sair da estrada, eu não quero sair da rua.
Eu quero continuar no propósito que Deus me deu, no propósito que Deus escolheu para mim, que é trabalhar para a classe menos favorecida, a classe que realmente precisa da política. É isso que eu iria perguntar então, por que a decisão de deixar de atuar, vamos dizer assim, como um assessor, para ser um pré-candidato a deputado estadual? É por isso, minha querida, deixa eu te falar, a realidade na ponta é totalmente diferente do que você vê os deputados atuais no WhatsApp, na televisão. Eles contam a realidade que eles não conhecem. Eles não conhecem. Chega agora a época de eleição, eu acho muito engraçado. Você tem que ver que eu acho uma coisa de cinema. Chega um deputado na cidade, o cara chega com 2, 3 carros, 6, 7 assessor. Aí, para um evento, ele tem uma roupa, para outro evento, ele troca de roupa. Ele monta um personagem para tentar passar para a população, o que na verdade não é, não é. Porque ele não vive o dia a dia na ponta, ele não vive o dia a dia, ele não vive o dia a dia, o que que a população está precisando. Eu sempre falo, todas as regiões que eu estou passando, eu sempre falo, gente, pelo amor de Deus, vão votar em deputado da região, deputado que conhece os seus problemas, vamos votar em gente daqui, da região. Não adianta trazer gente da capital, trazer do norte de Minas, trazer do Triângulo Mineiro, do Noroeste, não adianta. Quem conhece a dor da população, quem conhece o que que a população precisa, é quem vive o dia a dia. Não adianta. E tem que pensar muito bem. Por quê? Porque depois que você apertou o dedinho na urna lá, é só daí 4 anos. E não tem outra forma, não existe outra forma de você melhorar a vida da população que não seja com a política. Deixa É, eu é aquela passagem bíblica, né? Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. a gente vai começar a entrar agora em alguns temas específicos. O senhor foi coordenador de saúde já, né? Isso. Então, gostaria que o senhor comentasse para a gente a situação da saúde pública em Minas Gerais. Como que o senhor Ó, avalia? a saúde pública em Minas Gerais, ela está muito precária em muitos municípios. Eu acho que o governo do estado, ele acordou um pouco tarde para a criação dos hospitais regionais. A gente está vendo agora o Hospital Regional Sim. Celso Ottoni, a gente está vendo o Hospital Regional em Governador Valadares, e a gente não vê um hospital regional para o Vale do Aço, a gente não vê um hospital regional para Caratinga. Por quê? Falta de representatividade, falta de gente para cobrar. É aí que eu quero entrar, minha amiga. A gente tem que reforçar. A gente tem que reforçar a saúde, porque o que que acontece? Você pega aqui Caratinga, por exemplo, nós temos 2 hospitais, nós temos o Casu e nós temos o Maria Auxiliadora. Conheço todos os 2 hospitais, já ajudamos todos os 2 hospitais, mas só que às vezes a pessoa pensa que esses 2 hospitais são da cidade de Caratinga. E não é, Entendi, na gente. região, né? É várias cidades, é várias regiões. Então a gente tem que ter o hospital regional. Nós temos que ter um hospital regional, nós temos que melhorar a UPA. Nós temos aqui hoje uma UPA. Eu tenho certeza que a UPA hoje, eu não sei se hoje ela é gerida pela prefeitura ou se é É pre Com a pelo prefeitura via Sindisleste. consórcio, é. Porque antes era via consórcio, o consórcio que fazia a gestão, né? A Vânia que fazia a gestão. Sim, mas já Na sabe. minha opinião, uma excelente gestora de saúde. Eu tenho uma admiração profunda pela Vânia. Eu sempre falo isso com ela, mas o que que acontece? É aquela mesma tese que eu coloquei na entrevista que eu fiz lá em Patinga. Tanto a UPA quanto os hospitais, além, além de servir a cidade, polo, que é Caratinga, eles têm que servir toda a região em volta. Então não tem jeito, então tem que fazer um planejamento. Eu até falei isso há pouco tempo com o doutor Giovanni, quando estive com ele no consultório dele. É, a gente tem que lutar para fazer mais uma UPA aqui, como eu também quero lutar para fazer em Ipatinga, porque a UPA de Ipatinga foi nós que fizemos. Foi o ministro Alexandre Silveira quando estava secretário de Saúde. Eu acho que essas cidades grandes, as cidades polos, eles têm que ter uma UPA para atender os municípios ao redor, de porta aberta, e tem que ter uma UPA para atender só a cidade. Eu acho que aí a gente diminui bem o gargalo.
A gente tem um outro desafio também muito grande em todo o país, na verdade, que é a violência contra a mulher. Precisa ser combatida, né? Que é algo urgente. A gente está vendo os números alarmantes. Minha amiga, deixa eu te falar. eh, Até por você ser mulher, eu quero te agradecer aqui por essa pergunta. Eh, é uma coisa que às vezes até assusta a gente, como que os políticos, como que o bem público, as pessoas estão cegas para isso. Eu comecei a rodar, comecei a conversar com mulheres, e até as notícias que a gente vê no jornal, no WhatsApp, a mulher, ela é assediada a todo momento. É o assédio sexual, é o assédio É moral, o tempo todo. e é feminicídio. Há pouco tempo agora, em Governador Valadares, um advogado de classe alta, o cara matou a ex-mulher, a ex-namorada, na frente do filho. Então eu acho que o Estado e o governo federal está na hora de começar a fazer cumprir leis, porque é engraçado, o Brasil é o país que mais tem leis, só não se cumpre. Então, eu acho que tem que avançar mais. Nós temos que avançar mais na delegacia da mulher, criar a delegacia das mulheres. A primeira do Leste de Minas foi o ministro Alexandre Silveira que criou. Em Patinga tem a delegacia da mulher. Eu acho que nós temos que espalhar mais delegacias, delegacia de mulheres no estado de Minas. Nós temos que criar mais apoio para a mulher, né? Eu sempre falo, eu sou indagado, tem alguma mulher que fala comigo, Adriano, eu tenho vontade de trabalhar, mas eu não posso trabalhar, eu tenho dois, três filhos, que eu vou deixar o filho. Gente, vamos criar creche, vamos criar escola de tempo integral, porque aí o que que acontece? Deixa a mulher livre para ela decidir a vida dela. Se ela gostar de ser dona de casa, por cuidar do filho, pelo amor de filho, eu acho uma maravilha. Eu acho uma maravilha. Na minha casa, a minha mulher decidiu cuidar do meu filho. Deixa eu te falar, eu tenho admiração por ela, que às vezes eu até me emociono quando eu falo. O meu menino é tão bem criado, meu menino tem 13 anos de idade, uma educação, respeita todo mundo, porque ela decidiu ser assim. E ela não imagina o quanto que eu passei a admirar e o quanto eu admiro ela ainda mais por ela ter escolhido essa função. Desempenhou um trabalho fantástico. Agora, tem mulher que às vezes até por necessidade, Tem não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar na conta. tamanho solo, né, também. Muita mãe solo, muita mãe solteira, você falou tudo, então nós temos que criar oportunidade. Eu vejo uma cidade aqui perto, chama São Gonçalo do Rio Abaixo. Quase todas as escolas são integrais. É muito bacana, gente. A mãe sai cedo, arruma a criança, toma banho, leva, deixa lá na escola integral, deixa lá na creche, vai para o seu trabalho, desempenha as suas funções, sai do trabalho, pega a criança, chega em casa já com a criança de banho tomado, já alimentada, e todo mundo feliz. Eu acho que eu acho que tudo que a gente, porque a partir do momento que a gente entra na política, a gente vira um servidor público. Com cargo ou sem cargo, você é um servidor público. E, e desde os 14 anos de idade, como eu te falei aqui, a minha felicidade é servir, é fazer o bem. Então, eu acho que quando Deus vê o seu propósito, que você está desempenhando o seu propósito, quantas crianças formaram, quantas crianças estudaram, quantas crianças foram bem criadas com o seu trabalho, eu acho que Deus te recompensa de uma maneira ou de outra, ele te recompensa. E esse é o meu sentido de vida. Né? Eu quero dar atenção para a saúde, quero dar atenção para a infraestrutura, quero dar atenção num todo, mas eu quero pegar um nicho que até hoje ninguém pegou. Eu quero ser diferenciado. Se não for para mim ser um deputado lá na frente que não for diferenciado, eu prefiro continuar do jeito que eu estou. Então eu quero pegar uma coisa que ninguém pegou, porque eu acho que Deus avalia a gente de acordo com as ações que a gente pratica no dia a dia. E eu peguei essa causa da mulher, coloquei ela aqui num lugarzinho no meu coração e eu vou cuidar dela. Ótimo, nós citamos aí sobre a educação, filho de professores, né? Isso. Então vamos falar da valorização também do profissional, né? Da valorização aí do professor, que é muito Do importante também. professor. É, eu fui criado por dois professores. Minha mãe, professora de português, meu pai, professor de matemática. Tem alguns municípios na região que já estão pagando o piso. Aqui em Caratinga, eu não sei se paga o piso.
Então, isso aí já foi um avanço muito grande, né? Mas nós temos que nos preocupar também, eu tenho visto muito no interior que eu tenho rodado, minha amiga, é esse caso de segurança pública nas escolas também. Sim. Eu tenho preocupado muito com isso. Tem algumas cidades aí que professor não está conseguindo dar aula, tem ameaça de professor. Eu vi um caso na televisão esses dias aqui, parece que a criança moeu o caco de vidro e Vi colocou também. para a professora ingerir. Então, eu volto a dizer, gente, vamos cuidar da segurança pública, vamos cuidar do professor. Na minha época, na minha época, as minhas professoras, até hoje, as minhas professoras, eu trato elas como mães, como segunda mãe. Eu tenho o maior respeito pelas professoras que me deram aula. Então, nós temos que valorizar o professor. Eu estou vendo que o piso nacional já está fazendo isso, já tem muitos municípios pagando piso, tem muitos municípios que sobram um dinheiro do Fundef no, no, no final do ano, e eles estão fazendo rateio para melhorar o final do ano do professor, mas não podemos deixar de lado, isso está ficando muito alarmante, está ficando muito preocupante a segurança pública do professor na sala de aula no desempenho da sua função. E vamos falar agora, então, sobre os pequenos empreendedores que estão buscando aí sempre as oportunidades. Então, falar qual a sua visão, o que o senhor tem a dizer a respeito, então, da situação dos pequenos empreendedores, empreendedorismo, o que é que precisa ser feito ainda? Ó, deixa eu te falar. Caratinga sofreu um golpe muito grande, né? Anos atrás aí, porque foi a não inclusão do Isso tem. município na Sudene. Deixa eu te falar, que me desculpe os deputados da época, mas olha só que fato interessante. Várias cidades aqui ao redor, menores, foram incluídas na Sudene. E Caratinga ficou fora da Sudene. Então nós estamos vivendo um momento para Caratinga muito, muito tenebroso. Eu tenho visto aí várias empresas procurando os prefeitos do entorno para mudar o CNPJ para lá. Aí, aí o que acontece? A empresa continua produzindo aqui, continua gerando emprego aqui, mas está faturando fora. Então essa fuga de investimento, ela é muito preocupante. Não estou aqui para prometer, para falar assim, ó, eu vou ganhar a eleição e já vou colocar Caratinga na Sudene. Não estou aqui para enganar ninguém. Eu sei a dificuldade que é para fazer essa inclusão. Agora está tentando colocar na Codevasf, né? Na Codevasf. Mas a Codevasf, ela vai ajudar na questão de obra, de infraestrutura, né, do produtor rural, infraestrutura urbana, infraestrutura rural, aí ajuda. Mas a parte do Mas empreendedorismo a fuga de capital, a fuga de investidor, continua o gargalo. só se resolve com a Sudene. E não é fácil fazer essa inclusão de novo. Essa inclusão passada que teve de dezenas de municípios foram anos e anos de trabalho. Porque eu não sei te falar 100%, mas se não me engano, para fazer essa inclusão na Sudene, tem que ter uma aprovação de todos os governadores do estado. E isso é uma coisa que leva tempo, leva muita negociação. Agora, eu deixo aqui o meu compromisso. Não é promessa. Eu deixo o meu compromisso. Ano que vem, ganhei a eleição ou não ganhei a eleição, a gente pode procurar os empresários, procurar o CDL. Há poucos dias agora, um membro do CDL até já me procurou em Patinga, levando essa pauta. Eu posso colocar essa pauta ano que vem na mesa do ministro Alexandre Silveira, se ele ainda estiver ministro, e a gente voltar a trabalhar, começar a discussão, começar o É planejamento, um novo trabalho, né? um novo trabalho. Vamos começar do zero para a gente trabalhar essa inclusão de Caratinga na Sudene. O que que o senhor acha que faltou para essa inclusão acontecer? Eu acho que faltou força de vontade, porque eu não estou aqui para enganar ninguém, não estou aqui para ser um falso moralista. Mas vamos lá. O que que explica? O Baporanga está na Sudene. Piedade de Caratinga está na Sudene. E Caratinga, que é a cidade polo, não está na Sudene? A cidade que mais produz, a cidade que mais. Nós temos Ceasa dentro de Caratinga. Nós temos um Ceasa dentro de Caratinga que não temos Sudene.
Então, eu acho que faltou foi força de vontade política de quem tinha mandato. Porque para fazer uma briga dessa tem que ter mandato. Tem que ter mandato parlamentar. Eu acho, me desculpe os que tinham mandato, mas eu acho que foi força de vontade de quem tinha mandato na época. Bom, o senhor tem experiência junto à Câmara dos Deputados, atuou também aí junto ao ministro Alexandre Silveira, seu pai já foi prefeito, então eu gostaria que você falasse um pouco dessa articulação das prefeituras do interior, como o interior ganhar espaço junto a todas essas esferas aí, estadual, federal, enfim, como que funciona essa articulação para as demandas do interior chegarem onde precisa. É bom, minha amiga. É como eu te falei agora há pouco, eu sempre me preocupei em fazer essa ponte. Por quê? Porque é aquilo que eu te falei, o deputado vem aqui, pega os votos, elegeu, pega o seu carro, outros pega seu avião, pega seu helicóptero, vai embora, acabou, só vai voltar aqui daqui 4 anos. Eles chamam, vou aproveitar que nós estamos no tempo da Copa do Mundo, eles falam deputado Copa do Mundo, só vem de 4 em 4 anos. E eu quero ser diferente. Por isso que eu fiz a diferença com o ministro Alexandre Silveira. Eu desafio qualquer um pegar o telefone, ligar para qualquer prefeito daqui de todas as cidades da região metropolitana e perguntar: o senhor conhece o Adriano, do Alexandre Silveira? Eu duvido um prefeito falar que não me conhece. Por quê? Porque eu visito, eu cobro, eu colho as demandas do prefeito, levo para Brasília, sento com o ministro, sempre sentei com o ministro, com o deputado federal, com o secretário e falava: ó, essa cidade precisa disso, essa cidade precisa disso. A gente fazia o planejamento, trabalhava e aí o recurso chegava na população. É que a gente está falando em demandas, a gente tem uma demanda que chegou aqui da pavimentação da estrada Vargem Alegre a Bom Jesus do Galho. Já chegou essa demanda aqui ao senhor? O que você tem a dizer sobre isso? Mais uma vez, muito obrigado por essa pergunta. É, você está brilhando aqui, viu? Ah, obrigado. Parabéns. Eu vou falar um pouquinho dessa BR, acho que é 425. O que Quatro, dois, acontece? Diversos políticos já passaram por aqui, já ganharam diversas eleições prometendo essa estrada. Eu sei a história toda dessa estrada, porque eu passo nela 2, 3 vezes por semana. Tem dia que eu passo nela meia-noite, 10 horas da noite, e não estou aqui também para prometer, nunca tive mandato parlamentar, tá? Nós já tivemos deputado, presidente da Assembleia. Nós já tivemos agora há pouco deputado, amigo pessoal do secretário de governo Igoreto, amigo pessoal do governador Zema, que já teve em Vargem Alegre, já teve em Entre Folhas, falando: votem em mim que eu vou te entregar essa estrada. Votou, ele ganhou a eleição e o povo está lá comendo poeira quando tem sol e maçã barro quando tem chuva. Eu não estou aqui para prometer essa estrada porque eu não tenho mandato. Mas deixa eu te falar uma coisa. Me procuraram com essa demanda. Eu fiz uma reunião em Entre Folhas com o prefeito Marquinhos do Broa, meu amigo pessoal. Chamei o padre Aníbal de Bom Jesus do Galho e chamei a prefeita Cilinha, minha amiga pessoal. Eu falo a Cilinha, minha amiga pessoal, porque ela foi do PSD, foi eu que tirei ela de casa para convidar ela para ser prefeita de Vargem Alegre, porque naquele momento eu vi que a cidade precisava era dela. Nós reunimos e eu me propus entrar de cabeça nesse projeto sem ter mandato, sem nunca ter tido voto. Então a situação que está hoje é o seguinte: o padre Aníbal foi no DR, pegou um projeto rabiscado lá, que estava pronto. A dona Cilinha me cedeu o Lucas, engenheiro de Vargem Alegre, que para mim é um dos melhores profissionais que tem na região. E o Marquinhos do Broa se propôs a fazer a obra pelo consórcio, pelo Simpla, porque a gente ganharia mais tempo. Sim, Porque como a cidade, como a estrada é metade numa cidade e metade na outra, se a gente fizer pelo consórcio, é melhor do que usar duas sim, prefeituras. verdade. Então, o que acontece? No primeiro momento, a estrada ficava em 32 milhões de reais. No ano passado, faltou orçamento para empenhar, porque a gente foi terminar o projeto no final do ano. Quando foi no início do ano agora, mudou o ministro de Agricultura e nós sentamos com o novo ministro, que é o André,
Sentamos com o ministro e o ministro falou assim: ó, eu não consigo fazer tudo de uma vez esse ano. Divide o projeto na metade. Vamos começar pela metade e depois a gente trabalha outra metade. Então, eu retornei, chamei a Cilinha, chamei o padre, chamamos o Lucas, o Marquinho do Broa contratou o Lucas pelo Simva. Eu quero que abrir um parênteses para agradecer o Marquinho do Broa por isso. É um prefeito sensacional, tanto que está brilhando lá em Entre Folhas. E aí dividimos o projeto em 16.631. Então, como que hoje está? O projeto já está no Ministério da Agricultura, já está pré-aprovado, pronto para ser empenhado. Só que a gente entrou no período de defesa eleitoral. Eu imagino que depois de novembro a gente vai empenhar esse projeto e eu vou lutar. Se o ministro Alexandre Silveira ainda estiver ministro e com a força que tem hoje, com o presidente Lula, eu vou lutar para ano que vem a gente começar essa estrada. Agora, digo aqui de novo: todos esses que têm mandato prometeram e não fizeram. Agora estou vendo candidato de novo lá, para o carro, sai do ar-condicionado, faz um videozinho na poeira. Agora, pergunta ele se você sabia, pelo menos o preço, por quanto que fica. Não sabe. É o Adriano do Silveira que, sem mandato, com muita humildade, mas muita determinação de trabalhar, porque é uma coisa que o ministro Alexandre sempre me ensinou: nunca prometa o que você não pode entregar e nunca falte determinação na sua vida. Porque Deus sempre abençoa, Deus sempre ajuda, Deus sempre abre o caminho de quem tem determinação. E eu estou com essa determinação na minha vida de ainda começar aquele assalto ano que vem. Bom, Adriana, a gente está chegando ao fim da entrevista, mas antes gostaria de um recado para a população, porque muitas vezes a população não tem aquela consciência da importância do voto para deputado estadual. Muitos aí não lembram nem quem votou, são muito mais a questão aqui quando é votação para vereador, para prefeito. Então, assim, chamar aquela responsabilidade da importância do voto, porque faz a diferença, né? Então, eu queria abrir o espaço para que o senhor pudesse deixar essa mensagem para quem está nos assistindo. Isso, gente, eu quero terminar aqui dizendo é, a importância do voto. Você só consegue mudar a vida das pessoas, você só consegue mudar a vida dentro de casa com o voto. O voto é a arma mais importante que você tem na sua mão. E tenha consciência: se você votar errado, é só daqui 4 anos que você vai poder mudar o seu erro. Não é igual um casamento que não deu certo, você vai no cartório, divorcia. Não, é só daí 4 anos que você consegue trocar. Então procura pegar o WhatsApp, estuda a pessoa, estuda as propostas, estuda a história, vê se a pessoa é da região, se você convive com a região e faça o voto certo, vote certo, porque é só assim que muda a vida das pessoas. E quero aqui terminar agradecendo o Diário de Caratinga. Eu quero te agradecer do fundo do coração. Nós temos um carinho muito grande por Caratinga. O ministro Alexandre Silveira tem um carinho imenso por Caratinga, porque muita gente não sabe. A vida política do ministro Alexandre Silveira começou por Caratinga. Foi pelo vice-presidente José de Alencar. O Zé de Alencar é que foi padrinho do ministro Alexandre Silveira. O Zé de Alencar que indicou o ministro Alexandre Silveira para o NIT, depois para o DENIT. O Alexandre tem até hoje um amor pelo Zé de Alencar, que é uma coisa inexplicável. O Zé de Alencar fez para o ministro Alexandre Silveira o que o pai faz com o filho. Então, o nosso amor por Caratinga é muito grande. Começou desde lá do prefeito Hernani, Campos Porto, e foi passando, 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 passando. Só no governo passado, o ministro Alexandre Silveira mandou para Caratinga 12 milhões de reais. Nós mandamos 8 milhões para pavimentação rural e mandamos 4 milhões para a saúde. Então, o nosso amor para Caratinga ele é muito grande. Ok, agradecemos então pela participação conosco. Você acompanhou aí o Diário Cast com pré-candidato a deputado estadual Adriano do Silveira. Então continue em nossas redes sociais, compartilhe e siga aqui o nosso canal pelo YouTube.